de Embarque, o podcast de todos os destinos. Prepare o passaporte e escolha o seu próximo destino de viagem. Para ouvir quinzenalmente em nitfm.pt. Olá a todos, bem-vindos ao Cartão de Embarque, o podcast de todos os destinos e o melhor podcast de lifestyle em Portugal. Sabe sempre bem relembrar. E porque as boas temperaturas parecem ter chegado, nada como um episódio que nos leva até aos tons azul e branco da República Helénica. Hoje vamos bem até ao sul da Europa para descobrir a Grécia. Um episódio que é sinónimo de reencontro com a minha amiga Rosa Vakirtzi. Ela é natural da ilha de Lesbos e fala-nos sobre o lado mais desconhecido desta ilha, e uma ilha que sabemos ser passagem habitual dos migrantes que deixam para trás Ásia e Médio Oriente. Já a nossa convidada portuguesa está em Portugal, mas com um pezinho ou dois na Grécia. Começou por viver em Atenas cerca de 7 meses, haveria de voltar para estudar grego moderno e para descobrir uma terra que a fascina. Da língua à mitologia, passando pela comida e por locais arqueológicos imperdíveis. Hoje conta-nos tudo sobre a Grécia. Connosco, a Catarina Carvalheiro. Eu sou uma mistura de vários pedaços, porque sempre trabalhei com o português, com a língua portuguesa, e fui lá parar por causa da curiosidade que ainda hoje me move, que é a origem das palavras, de onde é que tudo aquilo veio, e foi isso que me levou ao latim, foi isso que me levou ao grego, ao estudo da cultura grega, da língua, e me levou a um percurso diverso no trabalho com a língua portuguesa e também às viagens. Quem nos está a ouvir, se calhar percebeu na intuação, mas eu pude ver quando tu disseste o grego e todo um entusiasmo que encheu os teus olhos. É muito, muito engraçado. Nós estamos aqui também hoje, obviamente, para falar sobre a Grécia. Como é que surgiu então este interesse, este fascínio pelo grego em si? Eu sou muito curiosa, muito movimentada, de muito movimento, muito exploradora, sempre fui. Muito física também. Eu sempre quis ser professora de português, apaixonei-me muito cedo pela mitologia por causa do Egito, e isso, aquela coisa que tu não consegues decifrar à partida, cria-me muita curiosidade. É um trampolim para mim, é um gatilho. E foi assim, eu acho que foi essa curiosidade que me levou ao grego, porque não bastava o latim. Para saber mais, eu precisava de ir um bocadinho, e ainda poderia ter ido mais atrás, mas não dá. Foi assim que eu cheguei ao grego, com esta curiosidade pela mitologia e pela origem das palavras. E tu ligaste aquilo logo na tua introdução, vários fatores super fascinantes, que foi precisamente o grego, a curiosidade que te move e também as viagens. Como é que isto tudo se conjuga e como é que tu começaste a viajar? Quando é que essa curiosidade te impeliu, a descobrir mais deste mundo? Eu comecei a viajar muito tarde, para a altura não foi tarde, mas eu tinha 21 anos e a minha primeira viagem foi para Atenas. Eu fui fazer Erasmus para lá, foi o meu primeiro voo, foi a minha primeira. Eu já tinha viajado para a Espanha, mas sempre de carro, e portanto foi assim um salto. Mas eu, antes de viajar fisicamente, ou de apanhar um transporte para a viagem, não é? Que é sempre o início, eu já viajava muito dentro da minha cabeça, desde muito cedo, quer através das histórias da minha avó materna, quer através dos livros. Eu sempre viajei muito cedo com a minha cabeça e a partir daquilo que eu absorvia, eu imaginava. Ou seja, sempre estive muito no mundo através daquilo que me era permitido. E quando eu comecei então a fazê-lo mais fisicamente, não é? A sair da minha cabeça e a tornar isso mais físico e mais palpável, nunca mais parei. E a Grécia foi a minha primeira grande viagem, foi para viver e foi uma relação de amor-ódio, porque eu, quando cheguei, vi um mundo completamente diferente, também era muito verde em viagens. E nos primeiros 15 dias não absorvi a cidade, era uma cidade ou que eu não estava à espera de tanta confusão, de tanta gente, lixo, escuridão até, mas depois a viagem também é isso. Quando nós nos abrimos ao outro e deixamos que o outro fale de si, conte a sua história, aí tudo pode acontecer. E também um amor tão grande por uma terra que eu sentia ser tão bonita e tão mitológica, é onde nasceu a civilização, uma das grandes mães da civilização, e essa atração nunca mais me saiu da pele. Mesmo tendo viajado muito depois e também tendo depois voltado à Grécia, eu nunca mais
me descolei daquela maravilha que foi para mim a Grécia. Portanto, tu em 2004 rumaste à Grécia, fizeste Erasmus, não foi? Como disseste. Tu estiveste por lá quanto tempo? Não chegou a 7 meses, em 2004. Depois eu não queria voltar. Foi o ano dos Jogos Olímpicos lá, foi o ano do Euro, o famoso Euro. O primeiro jogo foi com a Grécia e o último também. E voltei depois em 2005 para estudar na universidade grego moderno, mais 2 meses. Regressei a Portugal e depois a minha vida fez-se em Portugal e um bocado pela Europa, mas noutros sítios, e fiquei sempre à mercê desta vontade de lá voltar. Voltei em 2018 mais um mês, tive um mês a viajar pelo país, muito concentrada numa zona muito específica, e a pensar que iria viver para lá. Queria viver, essa era a intenção, e é alguma coisa que está muito próximo na minha vida, voltar a viver lá. Já lá vamos voltar a estes vários episódios, não é? Da tua vida, e da tua vida com a Grécia, mas indo a este primeiro momento, não é? Que nos estavas a descrever de chegares a Atenas, este misto de emoções, não é? Desta relação, o início desta relação de amor-ódio, o teu Erasmus foi em Atenas, certo? Foi, sim. Como é que foi para ti descobrir esta cidade? Estamos a falar de uma cidade que também povoou o imaginário de muitos de nós, não é? O que é que tu encontraste por lá? Correspondeu de alguma forma? Já percebemos que pode ter sido aqui meio agridoce. Como é que foi isto? Foi, mas correspondeu, superou, é avassalador. Aquilo é de uma magnitude, concentrando só na Acrópole e na magnitude daquilo e do que se sente lá em cima, e mais do que aquilo que se sente lá em cima no percurso, na subida até chegar ao topo, vá, onde estão os edifícios ou os diferentes monumentos, é quase mentira, não é? Como é que é possível? Como é que é possível alguém ter criado uma obra daquelas? E isso pode sentir noutros sítios, no Egito também, muita gente fala disso, e depois qualquer coisa que há ali escondida, não é? Não sabemos. Sabemos que há muita, é muito místico, há muita espiritualidade, há uma coisa quase que está suspensa no ar. Não é que já não é só terreno, que também não está lá em cima totalmente, mas está num patamar intermédio. Atenas tem alguns sítios desses. Nota-se muito bem a organização da cidade para o mar, a cidade também a crescer, é muito grande, o branco a subir, as montanhas em torno. Essa sensação está em todos os cantos da cidade, apesar dessa cidade ser uma cidade escura, com muita confusão, muito barulho, muita diversidade de culturas, é muito agregadora, é muito acolhedora e remete para o sonho, remete para a imaginação, é avassaladora mesmo. Nós falámos, obviamente, aqui, como não podia deixar de ser, da Acrópole, não é? Lá está, de um dos sítios que povoa o imaginário de tantos de nós, desde muito novos, não é? Imaginar como é que tanta coisa nasceu ali, daquilo que nós somos hoje, nasceu ali há tanto tempo atrás. Que outros sítios de Atenas é que tu estavas a pensar agora quando falávamos? O que é que te vem à cabeça como sítios que recomendarias visitar na capital? Olha, eu gosto muito do sítio e foi esse sítio. Eu estive a viver praticamente nesse monte, na parte de baixo do monte, e é o Monte Licávitos. Não é assim tão turístico e eu acho que toda a gente deveria conhecer, porque dá uma dimensão muito real da cidade. Gosto muito desse monte, apesar de não ter uma ligação tão arquitetónica. Gosto muito, os bairros em Atenas são interessantes, muito diferentes e muito interessantes. Por exemplo, Psiri, que é um bairro perto de Monastiraki. Monastiraki é o centro, a baixa típica de Atenas, onde podes encontrar tudo, mercados de rua, as bugigangas tradicionais típicas que tu queiras comprar, calçado, tudo. Portanto, este bairro é lateral a este, a Monastiraki, e, digamos assim, foi reconstruído para integrar um pouco dessa zona que estava muito marginalizada, e foi reconstruída de uma maneira muito, com as novas artes. Por exemplo, é muito grafitada, mas grafitada de forma consciente, porque a cidade é toda grafitada, de forma muito ilegal e muito
presente também como forma de protesto político. E essa zona é uma zona que para mim talvez é-me especial, porque eu me lembro, reporta-me sempre para os cheios da comida grega, para as buganvílias, para as conversas de rua, para os restaurantes com danças, com música ao vivo, é muito comum, aliás, em toda a Grécia, para a comunhão da cultura sem plano, porque entretanto nós já estamos a dançar, somos chamados para dançar. O Estádio Olímpico tem uma força, não é? Por causa das maratonas. Também tem ali uma envolvência muito poderosa. Eu acho que é importante ir lá e novamente é tão grande que nós somos muito pequeninos. Depois, ao redor de Atenas, aliás, Atenas tão próximo nos leva ao mar como nos leva à montanha. Tem uma diversidade bastante grande. Depois há um outro bairro que eu gosto muito, que é Exárquia, que é um bairro altamente político, com umas questões anarquistas, mas exatamente por isso lhe dá uma dimensão genuína, porque viajar também é isto, viajar também é abrir as nossas crenças, aquilo em que nós acreditamos, para tentar perceber porque é que os outros não acreditam assim. Mas essencialmente é isto. E é andar nas ruas. As ruas por si têm sempre alguma coisa, têm sempre alguma coisa muito forte da cultura grega. Os mercados de rua, para mim, são atrações. Valorizo muito o mercado tradicional, ao contrário de nós que estamos a perder. Lá ainda se valoriza muito. E, portanto, as pessoas vão muito para a rua. Cada zona ou imagino que cada bairro tem o seu dia para fechar uma rua. Sai-se à rua muito cedo para ir comprar tudo. Portanto, os agricultores das zonas próximas vêm vender os seus produtos e é uma experiência mesmo. É mesmo uma experiência de cheios de sons. É muito, 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 muito impactante e muito bonito. Eu só estive na Grécia uma vez, foi em Salónica, portanto uma Grécia, acredito que bastante, Norte. completamente diferente, lá bem em cima. Mas há pouco, quando falavas aqui nos cheiros, nesta questão das ruas, dos mercados, o cheiro da comida, transportou-me imediatamente para um momento onde estou nas ruas a sentir aquele cheiro e a preparar-me para pedir um prato de gyros. Uhum. Vamos fazer um pequeno desvio no nosso percurso aqui pelo território do país em si, de explorar a Grécia, para falarmos sobre a comida. Tu gostas da comida grega? O que é que comeste por lá? Para quem nunca experimentou, como é que nos podes explicar como é que é a comida grega? Eu adoro a comida grega. Aliás, eu digo sempre, Grécia não é só viagem, é vida, é muito forte essa ligação que nós conseguimos ter lá. A comida ajuda muito a isso. É muito boa, é muito gostosa, tem muito sabor e muito colorida também. Os pimentos, a fruta, as melancias amarelas, vermelhas, cor-de-rosa, laranja, os vários tipos de laranja, os vários tipos de azeitona. Eu adoro os produtos, adoro a comida, tem azeite muito bom, vinho espetacular, adoro gyros. Gyros, gyros, gyros. Eu podia comer gyros todo o dia. Souvlaki, que é já na espetada também. O peixe, nas ilhas come-se mais peixe. Em Atenas não comia tanto peixe. Eles usam muito, eu não sei se chegaste a provar, que é folha de videira. Ah, Usa-se muito na Turquia. em que Um enrolavam. rolinho. Exatamente, Um exatamente. rolinho verde escuro, já quase Uhum. acastanhado. Aquilo é uma espécie de pickle e muito agro, ácido, e portanto dentro tem normalmente o recheio de arroz, eles recheiam muita coisa, recheiam tudo. Recheiam o pimento, recheiam o tomate, que é ótimo, eu adoro. E depois a famosa moussaka, uma espécie de lasanha, parecido, com muitas especiarias, e carne, e batata. É ótimo, é muito bom. E é muito, torna a experiência ainda mais física. A comida, a ligação entre as pessoas e a comida, e a comida e as pessoas, e a dança, e a música. É uma ligação muito boa. Comida, cor, dança, música e pessoas.
Estes são os ingredientes para a Grécia que continua a encantar a Catarina e corresponde na perfeição à Grécia que encontramos na voz da Rosa. Ela é professora de grego e tem alunos um pouco de todo o mundo. Já sabemos que é natural da ilha de Lesbos, mas aos dias de hoje vive em Nafpaktos, que é como quem diz Lepanto, um sítio que marcou a história por ter sido palco da Batalha de Lepanto, precisamente. Falamos do maior combate naval do século XVI, que foi travado entre as forças aliadas cristãs e o Império Otomano. Ora, tudo isto num país que se encontra entre a Ásia e a Europa, algo que a Rosa acredita influenciar profundamente o modo de estar e de viver dos gregos. Greece is a country which is located between Asia and Europe. And I think this affects on Greeks' behavior a lot. I mean, Greeks always acting and they feel and they are European citizens. But in their tradition, I mean, in their music, in their celebrations, in their dancing, in their food, never missed the influences from the East, I think. And I think that is the reason that Greek are very warm, very helpful, very open-hearted. Nowadays, I think my country are in the minds of the people like the country of the tourism, the country of the sun, the country of the beach, the country of the sea. But the reality is that Greece have lovely mountains destinations too, and it's well known from the tradition, the enormous Greek civilization who located from the ancient world. It's not only the sea and the sun, I think Greece, not only that. But you told us already that you are from Lesbos, and you also mentioned this another side of the, let's say, contemporary issues that Greece has to deal with. Apart from this, the news and the situation with the migrants that we know that affect the island, what can you tell us about that island? Because I don't think that the majority of people, or at least the Portuguese people, know anything else about the island apart from this side. For me, Lesbos is a lovely, magical place, island I have always in my heart. Okay, it's not well known such a tourist island, but Lesbos, there are different landscapes. They combine sea and mountains too. And there has a natural beauty and history. I mean, someone can visit monuments, different monuments from the period of the ancient world, from the Roman Empire, such as the Roman Aqueduct, okay, and castle and churches from the Byzantine period. When I visit Lesbos, and I visited a lot of times in a year, because my grandmother lives there, I love the warm-hearted people, the nature, the sea, the walks around. I mean, it's a lovely place. It's emotional for me. I don't know how, but just with your small and brief description, I could imagine you meeting your grandmother in Lesbos, and well, should be really warm for you. But let's think now about people that are traveling to Greece. Imagine that I'm traveling there tomorrow, and I believe apart from Lesbos, what are the other places that you think that people should really visit while in Greece? If I have to propose, of course, I have to propose the Athens, of course, because, okay, there are different museums from the ancient world, museums from the Byzantine Empire, of course, and the museums about the contemporary art in Greece.
And I think it's not well known, these museums, because, the majority of the tourists wants to visit the archaeological museum, something like that, the Acropolis, of course. But there is an contemporary art museums in Athens. And besides of that, I think every place in Greece has something unique. And the mountains places and the places nearby sea. I mean, if someone wants every year to travel in Greece and in different parts of Greece, for sure has the chance to meet something new. Something new, and I believe also new people and new and warm people that actually I think from what I could see when we met back in the days that we look alike, I think, Greek and Portuguese people. But I would like to ask you for you to tell us, how are the Greeks? How would you describe the Greek people? Okay, for me, Greeks are warm, very helpful. I mean, they want to have and help the tourists, of course. But except tourists, if someone needs something, I think they will give them. They will be very warm. Never will be attacked to someone or something like that. I mean, the majority, I think. And also connected to this, and when I asked you in the beginning of the conversation about Greece, and we were speaking about, this in between Europe and Asia, you mentioned also the impact that it has in traditions. So I'd like to ask you if there are some special traditions in Greece that you would like to tell us about. For me, there are dancing celebrations. The Panegyria is the Greek word, which take place in the summer, and there is dancing, music, food, the Greek traditional dancing, and the Greek traditional music. There are other traditions which refer to the marriage, and a tradition which refers to the Easter, the Greek Pascha, and the Greek Christmas. But I don't think now in the big cities or in the capital like Athens or Thessaloniki, if these traditions exist, but in Greek countryside, I think they celebrate their traditions. Já percebemos que a Grécia é muito mais do que praia, com a Rosa a lembrar-nos das montanhas que povoam o seu território, tal como Lesbos, que combina montanha e mar, Grécia Antiga e Império Bizantino. A propósito, apesar dos muitos pontos de interesse arqueológico, a Rosa diz que é preciso não esquecer os muitos museus de arte contemporânea que podemos visitar em Atenas. É também sobre esta diversidade que nos fala a Catarina e sobre as várias ilhas que visitou no mar Egeu, como Naxos, Ios, Santorini e Milos. Eu gosto muito do mar Egeu. Vá lá, que são ali todas as ilhas acima de Creta, né? E, portanto, e no meio da Grécia e da Turquia. A Grécia é uma força, não é? A força que vem da terra, o sol, o azul do mar, as pessoas em si também são muito empáticas. E eu queria ir novamente para essa força. Portanto, eu queria colocar-me nessa energia da Grécia, e eu gosto muito de ilhas. Portanto, para mim, era conjugar tudo o que eu mais gosto. E fui conhecer, e eu gosto muito de andar de barco. E os gregos andam muito de barco, porque têm muitas ilhas, há muita gente a viver em Atenas, mas nasceu nas ilhas, e vai ao fim de semana, e eu quis ser grega e fui, aterrei em Atenas, e apanhei o barco, fui para Naxos, fiz Naxos, Ios, Santorini e Milos. Santorini foi a segunda vez em que estive lá, porque não tinha explorado a ilha toda, e queria ir ali ver mais. Santorini é especial, apesar de todo o turismo, aquilo parece que foi pintado e não existe. Aquelas casinhas branquinhas e cinzentas ali na escarpa.
é qualquer coisa, e nós andamos em ruazinhas de pedras de 1 metro de largura, mesmo com a escarpa ali. É muito bonito, muito bom. E fui. Estas zonas, a Grécia tem zonas, para mim a Grécia é muito especial e muito diversa, e um bocadinho diferente também quando mais próxima da Turquia, mais toques da Turquia tem. E eu fui muito em busca dessa energia, do contacto, da insularidade, que é uma coisa que me cativa imenso. O isolamento das ilhas traz outras coisas, nós também sentimos isso. Eu não conheço a Madeira, conheço os Açores, não todas as ilhas, e eu sinto que as ilhas que estão despegadas do continente, onde existe mais rotatividade, mais stress, mais azáfama, parece que estão mais ligadas à terra, às pessoas, à simplicidade, à genuinidade. Obviamente, eu podia ter escolhido um conjunto de ilhas mais acima, já tinha ido a Creta, já tinha ido a Rhodes, também próximo da Turquia, e portanto optei por fazer um circuito insular e ir buscar aquilo que eu gosto muito da Grécia, são a empatia das pessoas. Além desta empatia e pensando novamente aqui no mapa e nestes vários pontos que nos referiste, consegues eleger assim um top 3 dos sítios que mais gostas e onde me dirias, Rita, tens mesmo, não me podes perder na Grécia a ir a estes 3 sítios? Consegues fazê-lo? Eu acho que consigo. Tenho a certeza que consigo, obviamente. Mas há coisas que se tocam, ok? Há coisas que tu vais encontrar em vários sítios. Mas para mim, o meu top número um, o número um deste top 3, vá, que tu construíste ou que tu queres construir é Milos. Milos não é uma ilha que esteja aí na berra. Mykonos sempre esteve, Santorini, Creta, Zakynthos do outro lado, do Mar da Jónia. Milos é um cantinho lindo, 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 de simplicidade. Tem muitos portinhos pequeninos, onde ainda há vida, a azáfama da faina, a pesca ainda funciona. E eu não sei se as pessoas têm noção de que o Mediterrâneo, o mar Egeu é acima, não é? Mas o mar ao longo do ano varia muito pouco. Ali talvez sobe, sei lá, um palmo, sobe muito pouco. E eles têm as casinhas onde guardam a parafernália da pesca em garagens embutidas na rocha, mas quando abres as portadas da garagem, já estás no mar. Tens o barco ali logo agarrado, é quase ao nível do mar. E, portanto, se tiverem a chegar outros barcos, o mar sobe um bocadinho e, portanto, está sempre a entrar e sair água quase dentro da tua casa. E também, depois há aí algumas casas dos pescadores, onde entretanto ainda vivem alguns pescadores, outras foram recuperadas para turismo, mas completamente é como se a porta fosse a língua da tua casa e escancarada logo imediatamente para a água. E estas casinhas, ou as portas das casinhas são decoloridas, e portanto tens casinhas pequeninas com portas, cada porta em sua cor, uma coisa super mimosa, linda, simples e tão bonita. Eu às vezes eu fico muito emocionada na Grécia, porque é tão simples e o contacto com a natureza é tão poderoso que eu emociono-me, é mesmo, é muito fácil e sinto-me mesmo, escrevo imenso sobre os pormenores que eu vejo lá, gosto muito de escrever, e vês as pessoas ali a trabalhar, a remendar as redes, os polvos, apanha-se muito polvo, eles penduram-nos como se fosse roupa, no estendal para apanhar sol, porque o sol vai amaciar a carne e, portanto, eles já não precisam de ser batidos ou cozidos, podem ir diretamente para a grelha. E é ótimo, eu adoro comer polvo lá. Eles põem o polvo a secar em qualquer lado, às vezes até nos barcos no catamarã. Nós vamos no catamarã e eles põem o barco ali, o polvo ou os polvos ali a se olhar, a apanhar sol ao nosso lado. Para muita gente é muito estranho, mas para mim, porque depois vão comer, mas para mim é ótimo, é ótimo. Eu acho que isso é tudo muito genuíno. Milos é lindíssimo, lindíssimo, lindíssimo. Tem praias, tem uma praia que para mim eu digo sempre que é a Praia Lua, porque
Eu nunca fui à Lua, nunca, mas tem aquele terreno branco. A praia está no meio de montes brancos, de areia branca, e depois montes recortados. Parece que é lá de cima, que não é daqui. É muito, e depois o mar, a água azulinha é muito, muito, muito especial. Não é muito turística, mesmo em agosto é possível ir a praias que estão completamente vazias, praias, algumas delas onde não é fácil chegar, é preciso ter um carro, há algumas que é bom ter um Jeep ou uma Moto 4. Essa dimensão das ilhas também de puxar pelo teu sentido aventureiro, a Grécia puxa muito por isso, no teu sentido mais primitivo, a adrenalina, o desenrasque, às vezes também, o ir à nora. Não há sítios onde que não estão bem descritos, tu não sabes bem porque também os terrenos são de terra batida. Como é que tu vais chegar ali? Entretanto, chegas a uma praia Milos, tem uma praia, era uma mina, havia exploração de minério ali e tu tens praia onde vai quase ninguém, porque não é difícil, não é de fácil acesso, mas é lindo o contraste. Depois, este é o primeiro. O segundo, do que eu conheço, porque eu não conheço a Grécia toda, é uma vida inteira para conhecer, é Santorini. Eu acho que é preciso ir a Santorini na vida. É preciso. É uma coisa que não existe em lado nenhum. Nenhum, nenhum. Eu daria dicas, não vão em agosto. Ir a Milos em agosto é possível e vive-se bem lá, mas ir a Santorini em agosto não é fácil. Esta zona toda é muito, muito quente, e está cheia. E Santorini tem ruas muito pequeninas e é difícil depois a convivência, pode criar algum stress. Quando tu vais em viagem não queres stress. E até para aproveitar os restaurantes super catitas também. Há restaurantes quase dentro que são cavernas, não é? Embutidos na rocha. Santorini tem uma biblioteca lindíssima, uma das bibliotecas mais famosas do mundo, também assim numa cave, cheia de arcadas, uma coisa. Tem um terraço, aconselho, muita gente não vai ao terraço, essa biblioteca tem um terraço exterior que tem uma vista lindíssima. E Santorini não é só Ia nem Thira, não são as duas cidades mais, ou vilas mais conhecidas, e é muito bom fazer o caminho a pé na escarpa. São para aí 3 horas, mas de Thira até Ia, para ver o pôr do sol de Ia, caso tenham a coragem de fazer mais ao fim do dia e não de manhã, porque Ia é famosa pelo pôr do sol. Depois, o terceiro lugar, eu diria que para conhecer a Grécia é preciso conhecer Atenas. Eu não posso retirar Atenas da equação. Atenas Atenas é preciso conhecer, é das cidades que todas as pessoas deveriam conhecer. Pela diversidade, pelas diferenças e as disparidades políticas em relação àquilo que nós estamos habituados em Portugal, pelo acolhimento tão forte de migrantes, de refugiados. Isso está muito presente na Grécia e nós não compreendemos, não damos o devido valor. Muitas vezes desprezamos o governo grego porque as pessoas estão atiradas para campos de refugiados, mas a Grécia faz imenso. Não há outro país com aquela coragem de tentar criar condições para receber as pessoas e para tentar inserir as pessoas. Não o faz bem, talvez não, mas é quase o único a fazê-lo. E Atenas é uma mistura de cheios. Eu depois, mais tarde, fui a Istambul, e Istambul também me trouxe aqui um bocadinho dessa vibração, dessa azáfama de cores, de cheios, de movimentos, de diversidade de culturas, e a parte arquitetónica e a Baixa, andar nas ruas da Baixa, em Sindagma, abaixo de Sindagma, placa Monasteraki, Psiri, é lindíssimo. Estão escolhidos os meus três. Fizeste um top 3 à nossa medida, completamente para o cartão de embarque, e só te temos a agradecer por isso. Eu gostava de perguntar também sobre os gregos, não é? Sobre o povo em si, que já nos deixaste aqui algumas dicas. Sempre te sentiste bem acolhida? Como é que foi depois o chegares lá? Estavas-nos a contar, foi a primeira vez que foste de avião, já tinhas estado em Espanha, mas depois foste para a Grécia. Como é que tu sentiste este entrosamento com este povo? De início, eles parecem muito rudes. Grandes, robustos, falam alto, muito, muito fortes, mesmo no seu tom de voz, mas eles são uns queridos, são uns amores, são de coração enorme.
eu acho que os gregos são gente boa até à raiz. Gosto muito mesmo. E eu gosto de pessoas que vivam, independentemente da cultura, que vivam o sítio em que vivem. Que abram e que se abram aos outros. Os gregos abrem-se completamente. Eu não, do que tenho viajado, tenho muita tendência, é um padrão meu, para não me afeiçoar a sítios onde eu não traga gente, ou dos quais eu não traga gente. E os gregos abrem-se ao ponto de convidarem para ir lá à casa jantar. São muito acolhedores, e levam a vida com um tempo muito diferente do nosso. E sobretudo nas ilhas isso sente-se, e eles falam disso. No tempo quem manda somos nós. Há mais leveza, há muita conversa, há muito interesse mútuo, porque eles têm muito interesse pelas pessoas que vão. Eu tenho imensas histórias caricatas de conversas de rua, conversas de nada, porque sim, porque eu também me predisponho a isso, porque as viagens são muito do que nós trazemos das pessoas, daquilo que as pessoas de lá nos dão, e os sítios é mais sobre o outro e menos sobre mim. E os gregos são esse outro muito simples, muito genuíno, de tradições, muito agarrados ainda a tradições, e isso também nos permite sentir em casa. Nós sentimos em casa, há uma comunhão, há uma fusão muito, muito natural, é incrível, é incrível. Gosto de sítios onde as pessoas são e onde as pessoas se sentem pessoas. E só assim elas se podem abrir a receber os outros, e os gregos são isso. Eu também sinto que em Portugal ainda se vive um pouco isso. Em Espanha, o Mediterrâneo é bastante assim. Sinto isso muito na Irlanda, também já estive bastante tempo na Irlanda, porque eles são casa, eles são por si, e são genuínos, e isso é atrativo, é muito atrativo. E a experiência que nós trazemos dali é outra coisa. É outra coisa, é uma dimensão muito humana. E é com esta dimensão humana que nos despedimos da Catarina e da Rosa. Quanto a nós, até ao próximo destino.